Olá, você vai ver nesta edição. TCE exige que escalas médicas sejam exibidas na entrada das unidades básicas de saúde. Contas de governo da Prefeitura de Chapada serão analisadas novamente. TCE nega provimento a recurso interposto por gestor do Legislativo Municipal. Pleno suspende pregão presencial de Nova Olímpia por excesso de material gráfico. Os detalhes agora no TCE Notícias. Os prefeitos dos 141 municípios de Mato Grosso estão obrigados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso a adotarem providências quanto à instalação de quadros em locais visíveis em todas as unidades da atenção básica, informando ao usuário do Serviço Público de Saúde, de forma clara e objetiva, a escala médica diária. Acompanhe os detalhes dessa decisão. Essa decisão foi tomada após ser realizado um levantamento pela Secretaria de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente para avaliação do cumprimento das escalas médicas nas unidades básicas de saúde dos municípios de Mato Grosso, visando identificar as causas dos índices de absenteísmo dos profissionais para assim elaborar estratégias de fiscalização, tendo em vista as denúncias recorrentes e as auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, que indicam o descumprimento da jornada de trabalho pelos profissionais médicos. A equipe técnica averiguou que 42% das denúncias recebidas por esta Corte de Contas pertinentes à área da saúde são relativas à ausência de médicos durante o horário de atendimento, em descumprimento às respectivas cargas horárias, embora seja notado o pagamento integral de salário. Com base neste levantamento, o conselheiro relator Luiz Carlos Pereira determinou que prefeitos dos 141 municípios de Mato Grosso adotem providências quanto à instalação de quadros em locais visíveis em todas as unidades da atenção básica, informando ao usuário do Serviço Público de Saúde, de forma clara e objetiva, a escala médica diária. Ainda foi criado um endereço eletrônico onde os gestores devem encaminhar ao TCE a comprovação da disponibilização atualizada da escala proposta aos profissionais da saúde. E que enviem ao Tribunal de Contas, até o último dia útil dos meses de junho, setembro e dezembro de 2019, a comprovação da disponibilização atualizada da escala médica das unidades básicas e centros de saúde do respectivo município. O voto do relator, acompanhado pelo Pleno, impôs que as informações também devem constar no portal Transparência, com um link específico e de fácil acesso para a consulta de informações relativas aos profissionais lotados em cada posto de saúde, com os horários em que prestam atendimento. A remessa de cópia do relatório técnico deste levantamento e desta decisão deve ser encaminhada aos controladores internos e aos conselhos municipais de saúde para conhecimento e providências. As contas de governo da Prefeitura de Chapada dos Guimarães, exercício 2017, serão reanalisadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. E o parecer prévio contrário, julgado pela Corte de Contas em dezembro de 2018, foi declarado nulo. Veja os detalhes. Em sessão ordinária, foi emitido parecer contrário à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Chapada dos Guimarães referentes ao exercício de 2017. Na ocasião, foi votado também pela representação ao governador do estado para intervenção no município e por comunicar à Câmara Municipal e o Tribunal de Justiça em razão da prática de crime de responsabilidade pela não prestação dessas contas. A gestora do município interpôs embargos de declaração. Na justificativa, ela alegou que o Ministério Público de Contas não apreciou as alegações finais protocoladas, opinando assim pela inércia da gestora. O segundo motivo, a gestora invocou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a competência do Tribunal de Contas representar ao governador do estado diretamente pela intervenção no município, devido à ausência de prestação de contas, o que, segundo ela, somente poderia ser feito pela Câmara Municipal. Constata-se que realmente ocorreu violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa no presente processo, nos termos sustentados pela requerente. Essa violação ocorreu, em especial, no que tange à não apreciação das alegações finais, as quais foram tempestivamente apresentadas pela parte, entretanto, não foram apreciadas pelo MPC. Diante disso, acolho integralmente a posição externada pelo Ministério Público de Contas e esclareço que, neste momento processual, submeterei à apreciação desse egrégio do Tribunal Pleno somente a discussão acerca da nulidade do parecer prévio, número 121/2018, considerando possível a violação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório da interessada durante o trâmite do processo. Dessa forma, o relator votou por conhecer o pedido de rescisão, julgando parcialmente procedente e declarando a nulidade absoluta no parecer prévio. O processo vai voltar para o ponto que ele estava, vai ser enviado para o Ministério Público de Contas, para o Ministério Público de Contas se pronunciar nas alegações finais, depois volta ao gabinete para proferirmos o voto e voltarmos ao plenário, senhor presidente. É a síntese do voto. O TCE negou provimento a recurso interposto por presidente da Câmara de Diamantino. Entenda o porquê. Esse recurso de agravo foi interposto pelo presidente da Câmara de Diamantino, Josenil Costa Lube, no intuito de alterar o julgamento pela procedência de uma representação interna de 2017. Essa representação apurou gastos excessivos com combustível e lavagens de veículos da frota do Legislativo Municipal, aplicando multa de 8 PFs ao gestor da Câmara de Diamantino, além de determinar a instauração de tomada de contas e apontar recomendações à atual gestão. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, o recurso não merece prosperar, já que não foi comunicado qualquer fato novo relacionado ao processo e que esse recurso teria o objetivo único do inconformismo do gestor em relação ao julgamento anterior. Por isso, votou pelo improvimento desse processo. Voto no sentido de conhecer o presente recurso de agravo para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do julgamento singular, conforme fundamentação exposta na íntegra do voto. O Pleno do TCE homologou medida cautelar e suspendeu o pregão eletrônico por possível dano a erário na contratação de empresa para prestação de serviços gráficos em geral no município de Nova Olímpia. Confira. A representação de natureza interna com pedido de medida cautelar formulada pela SESEX de contratações públicas deste tribunal foi em desfavor da Prefeitura de Nova Olímpia. A equipe técnica do Tribunal de Contas sinalizou possível sobrepreço em itens licitados. Entre esses produtos está o caderno universitário, cotado em R$ 41,00, enquanto a média constante no sistema radar de controle público do TCE é de R$ 17,50. Destacou também que está sendo licitado quase 18 mil unidades, enquanto que no estado apenas 851 foram licitadas para 4 municípios, no período de 2018 a 2019. A relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobs, destacou necessário a exigência de orçamento detalhado em planilhas, que expressem a composição de todos os custos unitários, ao proporcionar melhores parâmetros de comparação de preço e maior confiabilidade no preço de referência. Esses fatos demonstraram em sede de cognição sumária a presença do fumus boni iuris. Já o perículo in mora, por sua vez, estava configurado na medida em que o credenciamento e abertura da sessão estavam previstos para ocorrer no dia 26 de fevereiro de 2019, fato que, somados ao apontamento detectado pela SESEX, evidenciaram a possibilidade de real prejuízo para a administração pública caso o certame continuasse, sem que antes se fizesse uma análise pormenorizada das quantidades e preços de todos os itens licitados. Em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, a relatora homologou a medida cautelar em desfavor da Prefeitura de Nova Olímpia. E a gente encerra essa edição do TCE Notícias fazendo um convite aos moradores da região norte do estado.
O primeiro programa Consciência Cidadã de 2019 será realizado no município de Paranaíta, nesta quinta-feira, dia 28. O Consciência Cidadã é um evento criado pelo TCE para facilitar o diálogo entre a sociedade e o controle externo e estimular a sociedade a exercer o controle social, fiscalizando a aplicação dos recursos e cobrando qualidade na prestação dos serviços públicos. Os cidadãos também têm a oportunidade de conhecer as ferramentas disponíveis para acessar informações úteis ao acompanhamento das políticas públicas de cada cidade, estado e até do país. Em Paranaíta, o evento será realizado na Câmara de Vereadores a partir das 6h30 da tarde. A entrada é gratuita e toda a população do município e região está convidada a participar. Para saber mais informações, basta acessar o nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Até amanhã!